Mundial FM, a rádio que toca a sua vida. Agradecemos por sua audiência. Começa agora na Vibe Mundial, o programa da restauração, com Josmar Costa. Laila Tove, Shalom, boa noite a você que está me ouvindo pelo 95,7 FM e para você também que está me assistindo pelo Vibe Mundial FM. Vai lá no meu Instagram, já segue o programa Podcast da Restauração e também no YouTube, Podcast da Restauração. Estamos ao vivo lá no YouTube também, se quiser assistir por lá, mas pode ficar aí na Vibe Mundial que o programa segue, tá bom? Hoje eu quero falar sobre 1 Coríntios 7, versículo 17. Que cada pessoa viva como lhe foi designado pelo Senhor e viva na circunstância em que Deus a chamou. Esta é a regra que estabeleço com todas as gerações. Alguém era circuncidado ao ser chamado? Então, não tente remover as marcas da circuncisão. Era alguém incircunciso? Ao ser chamado, ele não deve submeter a Brit Milá. Ser circuncidado nada significa e ser incircunciso não significa nada. O que significa alguma coisa é guardar os mandamentos de Deus. E para falarmos sobre isso, nós estamos aqui com ele, Pastor Keston, da Congregação Messiânica Caminho de Sião, bacharel em Teologia pelo Seminário Batista e formado em Estudos Judaicos Cristãos pelo CAT, Centro de Avançado de Teologia, ensinando de Sião e muito mais ainda. Shalom, Pastor Kerston. Shalom, Josmar. Para mim é uma satisfação, um prazer muito forte estar com vocês aqui, né? E agradecer os irmãos que estão acompanhando aí. Muito bem-vindo ao programa. Estamos aqui com o nosso pastor também, da congregação do Pastor Kerston também, não é? Isso. Pastor Júlio. Seja bem-vindo ao programa. Ok, quero agradecer ao Josimar, né, pelo convite que nos foi feito aí. Quero agradecer e agradecer a vocês também que estão acompanhando aí, né, esse trabalho de grande qualidade, tá? Deus abençoe a todos. Pastor Kerston, quero que o senhor fale um pouco sobre a sua congregação, como funciona, o que é a sua congregação. Muito bom, Josmar. A nossa congregação é uma congregação evangélica restaurada, né, assim dizendo, né? É uma congregação que ela tem agora, vai fazer 5 aninhos agora em abril no caso do ano que vem, né? Certo. E é uma congregação que ela possui uma visão judaico-messiânica. Certo. Quando a gente fala judaico-messiânica, ela é uma congregação né, com a liturgia convencional, mas acrescentamos, né, as festas, Shabat, né, a teologia, né? Ela é uma teologia mais voltada para a visão da restauração, né? E nós estamos localizados ali em São Bernardo do Campo, no bairro do Dos Casas, né? No caso que é a nossa sede. Pode mandar o endereço. Tá? O endereço é rua... Carlos Kopensky. Rua, no caso que é Carlos Kopensky, número 21, bairro do Dos Casas, São Bernardo do Campo. Tá? Muito bom. Tá? Muito bacana. É isso aí. Restaurar as raízes judaicas da fé é judaizar a igreja? Ótima pergunta. Restaurar as raízes judaicas da fé não é judaizar a igreja, mas sim é apresentar o Jesus judeu às pessoas, né? É algo que o pastor Márcio comentou com vocês domingo aqui, que é muito importante. Por quê? Porque tem pessoas, ô Josmar, que não sabem que Jesus é judeu. Uma vez eu conversando com um amigo que é pastor também, ele falou assim, mas Jesus é Galileu, mas você fala, a Galileia fica na onde? Sim. Tá, então, apresentar o Jesus judeu às pessoas, e tem também judeus que não sabem, né, assim, que acha que Jesus é algum tipo de Deus do cristianismo, né? Sim. O próprio rabino, no caso que é o Jonathan Burns, né, ele vai escrever no seu livro também, que ele veio do judaísmo, no caso que é ortodoxo, ele vai pegar e dizer que ele, desde pequeno, ele ouviu que Jesus seria um desertor do seu povo ali, que era filho da Senhora Cristo e do Senhor Cristo. Sim. Então, ou seja, apresentar o Messias judeu às pessoas não é só apenas para o cristianismo, mas também para o judaísmo também, para que eles
reconheçam que ele é, no caso, o Messias. Né? É verdade. Tem muita gente que me perguntou sobre isso também uma vez e eu falei assim, mas Jesus nasceu em Belém, não foi no Belém do Pará. Foi Belém da Judéia, judeus, né? É verdade, é verdade. Muito bom. E me diga uma coisa, quando a igreja começou a se separar dessas raízes judaicas? Ótima pergunta. A mola que foi a base da saída da igreja, né? Eu tenho até uma literatura lá em casa também chamado a Carta aos Magnésios de Inácio de Antioquia, né? Como no ano 70 o templo foi destruído ali por Tito, né? As admoestações que saíam ali de Jerusalém para as outras igrejas cessou, né? E cada igreja da diáspora começou a seguir os seus próprios caminhos ali. E nós vamos ter um bispo, né, de Antioquia chamado Inácio, e ali ele começou a trazer as primeiras perspectivas, que não tinha mais que guardar a Torá, não teria mais que guardar o Shabat, né? No caso ele começou a trazer essas ideias, e essas ideias elas foram difundidas posteriormente, né? E isso gerou algo bem amplo, no sentido porque depois você vai observar que os cristianos ali, que foi chamado em Atos 11:26, eles começaram a se desvincular de Jerusalém e seguir o seu caminho, né? Então a igreja, na realidade, ela começou a perder o quê? A identidade, né? Sim. Que é muito importante. Sim. Né? Então, ou seja, perdendo essa questão da identidade, hoje a igreja ela prega um Jesus sem pátria. Sim. Né? E a visão da restauração, ela faz o quê? Patriar o Jesus, porque ele vai voltar como quem? O leão da tribo de Judá, né? Judá. No caso que é muito importante. Sim, e ele vai voltar para onde também, né? Para Jerusalém, né? Jerusalém. Ele não vai voltar para o Brasil ou para os Estados Unidos. Ele Exatamente. vai voltar para Jerusalém. Muito bom. E a fé precisa ser restaurada aqui no Brasil ou no mundo inteiro? O que o senhor acha? Que as pessoas vão ser restauradas ou as igrejas vão ser restauradas? Ótima pergunta. Eu creio da mesma forma que o Mateus e o Marcelo ensinam, o Rabino Mateus e o Marcelo ensinam, porque eu, por exemplo, se a restauração alcança pessoas, no caso, automaticamente essas pessoas vão criar congregações restauradas. Por exemplo, sim, eu, pastor Márcio e outros irmãos aí que você vai conhecer também e vai trazer aqui, eu creio, já tem congregações restauradas já, isso porque são pessoas que foram restauradas antes, né? Então é muito interessante porque eu até falei com o Mateus esses dias, eu falei assim, vocês começaram um trabalho para restaurar pessoas, e essas pessoas, no caso que estão já, no caso, restauradas, elas criaram congregações cristãs restauradas, né? Então, ou seja, hoje, depois de 10 anos que a gente começou o trabalho da restauração, hoje nós temos uma questão bem interessante, que seria pessoas, né, que seria uma congregação, né, de pessoas que querem se restaurar, né? Sim. Então, ou seja, a restauração é para trazer de vida. Por quê, ô Josmar? As igrejas históricas, elas não vão querer mudar os seus dogmas, preceitos para se restaurar, mas as pessoas sim, né? Então, tem muitas pessoas que vieram de outras, no caso, igrejas, né? Que elas estão se restaurando. Não que a restauração visa tirar as pessoas da igreja, né? As pessoas entender, no caso, como que funciona. Mas, ou seja, a pessoa entender Israel como relógio do eterno, né? Sim. Entender as festas, todo no caso, o conceito, no caso, que é bem mais amplo, né? Sim. E qual a importância do judeu, assim, para a igreja hoje em dia? Quando se fala a importância do judeu, é algo bem interessante, porque, né, o judaísmo hoje ele não é monolítico, né? Sim. Então, qual que seria a importância do judeu messiânico? Tá? Não que eu estou menosprezando os judeus não messiânicos, mas por que eu falo judeu messiânico? Porque o judeu messiânico ele tem um papel fundamental na escatologia do judaísmo messiânico, no sentido dele simbolizar o quê? Benjamim, né? Tem aquela parábola, né, que tem, né, do Messias ben Yosef e o Messias ben Davi, né? Sim. E José, ele tipifica o quê? Ele tipifica, né, no caso ali, Jesus, né? sofredor. Isso, né, o Jesus sofredor. E Benjamim seria o irmão mais novo, aquele irmão que está mais próximo, né? E é bem interessante a gente entender essas perspectivas, por quê? Porque o judeu messiânico ele vai ter um papel muito forte na questão da restauração para trazer.
Então é muito importante focar nos judeus messiânicos, porque eles vão trazer perspectivas mais amplas e até mesmo o cumprimento profético, né? Que está acontecendo. Por exemplo, Israel hoje praticamente já tem mais, fora de Israel, tem mais de 1 milhão de judeus crentes. Olha. Israel, pelo livro que eu li do Rabino Jordan, no caso lá, que é o Burns, né? Isso, ele traz uma perspectiva de 150 mil já judeus crentes já em Israel, né? Então é bastante gente. É bastante gente mesmo, e isso é ótimo, né? Exatamente. Porque Yeshua está próximo, né? E se a gente vê que Israel já está se aproximando de Yeshua, quer dizer que a volta dele já está às portas, né? Com já certeza. Estamos, como o Rabino Mateus diz, já somos o calcanhar do Messias já, né? Exatamente. Já estamos com o pé na frente ali, esperando a volta dele. Muito bom, muito bom. Uma vez eu estava assistindo um curso seu, e o senhor disse que o Novo Testamento não é cristianismo e o Antigo Testamento não é judaísmo. Eu queria que o senhor explicasse para o povo. Muito bom, muito bom. É bem importante quando a gente fala sobre isso, por quê? Porque quando o judaísmo surgiu no período intertestamentário, né, ele não surgiu de uma forma única, né? Por exemplo, os racídicos ali, da era dos macabeus ali, né? Eles eram chamados no caso de racídicos, né? E esses racídicos, eles se dividiram, deram origem aos saduceus, ali deram origem aos fariseus, né? Então, ou seja, eles ali, né, eles criaram uma grande variedade de judaísmo ali, né? Sim. E o Antigo Testamento, ele não foi, por exemplo, quando o Novo Testamento ele foi escrito, não existia judaísmo como sistema religioso. É algo bem posterior. No entanto, que o Dr. Eliezer Zorkinzenberg, da Faculdade Hebraica, ele vai dizer que tanto o judaísmo quanto o cristianismo descende da antiga fé de Israel, que ele conota como israelismo, né? O que seria esse israelismo? Seria o que as 12 tribos pensam ou fazem segundo a teocracia do reino, né? Então, por exemplo, tanto o judaísmo quanto o cristianismo são fé, no caso, irmãs, né? Sim. Então tem até o paradigma da mãe e filha, né? E tem o paradigma dos irmãos no sentido de Israel ser a irmã mais velha, ou melhor, o judaísmo ser a irmã mais velha, Israel ser a mãe, né? E o cristianismo ser a irmã mais nova, né? Então, por exemplo, o Novo Testamento, ele é judaico, porque foi escrito por judeus, né? Sim. E o Antigo Testamento, ele não é considerado assim judaico no sentido religioso, mas sim judeu pelo fato de ser escrito por israelitas ali, e as pessoas que seguem no caso que é o judaísmo, tem isso no caso como fé, né? Sim. No caso que é a base ali. Então é bem interessante isso daí. Muito bom, muito bom. Eu perguntei isso pro pastor anterior, pastor Márcio, e eu gostaria de fazer a mesma pergunta para o senhor. Sim. Quais são os pontos que a igreja precisa restaurar hoje? Hoje, assim, olhando para a igreja de hoje, os primeiros pontos que a igreja precisa realmente restaurar agora. O principal foi o que eu falei para você, entender o Messias judeu. Certo. Tá? Porque se a igreja entende que Jesus é judeu e não aprega o supersessionismo como que seria uma substituta de Israel, tá? Isso já vai fazer toda a diferença, porque ainda que a teologia seja bem diferente, já vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque eles vão entender que o Israel é o relógio de Deus para a humanidade ali. Hoje em dia você vê que existem aulas de escatologia que não utilizam o calendário bíblico, não vê Israel como relógio de Deus, acha que o Messias vai vir aleatoriamente para todo mundo ali e levar o pessoal para o céu. Né? Então, ou seja, o foco hoje é entender o Messias judeu. É como diz aí, né? Esse sistema, né? Não as pessoas, tá? O sistema do cristianismo, né? Ele está em queda. E essa queda vai no caso, ocorrer pelo fato de esse sistema não se autossustentar mais, né? Sim. Os próprios manuscritos do Mar Morto trouxeram perspectivas muito mais amplas. No entanto, que em 2013, tanto o judaísmo e o cristianismo tiveram que ver que... O judaísmo teve que ver que Jesus foi um grande judeu da sua época, né? E o cristianismo teve que assumir que a sua fé veio do judaísmo. Então, houve uma amplitude de conhecimento muito ampla em cima disso. Isso é verdade. Eu vejo até que
tem ciências, tem realidade, inteligência artificial que fizeram Jesus como judeu e não mais aquele Jesus de cabelos loiros, romanos, de olhos azuis. E hoje as pessoas já estão começando a ter mais informações, procurando mais. O senhor acha que essa sede que a igreja hoje está tendo de procurar judeus, até judeus ortodoxos para poder pregar nas suas igrejas, pesquisar vídeos sobre judeus ortodoxos e pesquisar sobre Israel, vem da onde essa sede toda? Eu acho que vem do Espírito do Eterno, porque tivemos a Igreja Católica, ela teve o seu papel muito importante, tivemos a Reforma, né, que teve o seu papel importante também, só que a Reforma ela não foi plena, né? Ela já começou dividida. E hoje nós vemos aí as pessoas se interessando mais por Israel, buscando mais o ensinamento que vem, no caso, do judaísmo, a igreja querendo buscar a sua raiz. Isso é algo muito profético, porque vai se cumprir ali que está em Zacarias, né? O pessoal vai puxar o sítio de um judeu ali para... Vamos lá até com você, porque sabemos que Deus está com você. Sim. E é bem interessante, uma frase que o rabino Jonathan Barnes trouxe no seu livro é o quê? A plenitude do gentio, segundo o entendimento dele, que eu achei bem interessante e fantástico, é o quê? Paulo, os apóstolos, primeiro na diáspora, eles apresentavam para os judeus, para depois os próprios judeus da diáspora apresentar aos gentios, né? Sim. Então é bem interessante que a plenitude dos gentios vai acontecer o quê? Quando o judeu messiânico ele passar essa perspectiva à igreja, a plenitude dos gentios vai ser alcançada em que sentido? As pessoas vão começar a despertar para esse entendimento da Bíblia, né? Então eu vejo que é algo bastante santo e profético. E sim, Josmar, que estamos nos últimos dias. Sim, em contraponto, tem os judeus que estão estudando mais Jesus. E tem até judeu que está descobrindo que não é Jesus, é Yeshua, e que não é romano, e que realmente ele foi um grande judeu. E até estão falando de o Jesus histórico, fazem vídeos falando do Jesus histórico. E isso também é um sinal de que a volta de Jesus está chegando, né? Nunca se falou tanto de Cristo em Israel como se fala hoje. Sim. Né? Então é bem importante isso, por quê? Porque antigamente tinha esse tabu. Hoje, por exemplo, você pega literaturas de Eliyahu Soloveitchik, que é um judeu ortodoxo, que faz o comentário sobre o Novo Testamento. Você pega de Yitzhak Lichtenstein, né? Um rabino da Idade Média também, quase foi morto, né? E pelos seus, no caso, como patriotas, porque recebeu Jesus como Messias, né? Ao ler, no caso, que é a Nova Aliança. Então você vê assim, desde o século XIX até agora, um grande número de judeus aí se interessando, no caso, em conhecer no caso, o Jesus judeu, tá? Sim. Então a igreja, para ela causar ciúmes a Israel, ela vai ter que apresentar um Jesus judeu para eles, né? Para que eles vejam que o Messias deles já veio, né? E vai retornar agora como Messias, filho de Davi. Acho que um dos pontos principais seria a igreja descobrir que Jesus ele não anulou a Torá de forma alguma, e os judeus descobrirem também que Yeshua não anulou a Torá, porque o Messias não teria que anular a Torá. Se o judeu está esperando um Messias e logo de cara eles descobrem que o Messias que o cristianismo prega anulou a Torá, então ele não seria o Messias, não é verdade? Exatamente. Me fala um pouco sobre isso. Como que a igreja pode chegar a falar sobre isso hoje em dia? Hoje em dia nós vemos uma ignorância de algumas partes assim, da igreja, porque assim, quando se fala da igreja evangélica, né, a igreja evangélica também não é um grupo monolítico, né? Então, por exemplo, hoje em dia, muitos acadêmicos do meio evangélico sabem que Jesus não anulou a lei. Você vai pegar aí alguns teólogos da nova, no caso que é a Perspectiva. Vamos aí o Dr. Jonas Machado, né, que é um assembleano, tem um trabalho muito boa com a nova Perspectiva. Então, ou seja, por exemplo, Jesus fala assim, eu não vim para anular, mas vim para cumprir. A palavra cumprir ali em grego é plerosai. E é bem interessante que o verbo ali ele está no infinitivo aoristo ativo, forma indefinida. Então, por exemplo, quem que estuda um pouquinho do original grego ali,
né, sabe que os verbos no aoristo, quando o verbo está no aoristo, está na forma indefinida, o que define é o contexto. Aí você vai ver o contexto e vai estar escrito o que é ali. Até que se passe céus e terra, nenhum traço e nem o Yud será tirado da Torá. E por que Jesus fala isso? Por quê? Os fariseus, através do seu legalismo, tá, eles estavam querendo aplicar a Torá no primeiro século da mesma forma que Moisés aplicou. Sim. Então, ou seja, Jesus fala, quando você aplica a Torá para um corpo ali, e essa aplicabilidade ela não tem uma efetividade, você está anulando a Torá. Então, olha só no caso que interessante. Então, quando ele fala assim que a justiça tem que ser dos escribas e fariseus, é por quê? Porque as pessoas estavam anulando a Torá no sentido de trazer legalismo. E o legalismo que Jesus combateu, ele nunca pegou e combateu a Torá. Até aquela parte que fala assim que ele afrouxou o Shabat, o vocábulo aleluia ali, que é quebrar, né? Mas é quebrar no sentido de você pegar um galho e afrouxar. Mas não está falando do mandamento, está falando da interpretação do mandamento. Então, por exemplo, como que a igreja ela vai entender algumas perspectivas do Novo Testamento se ela não conhece a questão cultural? Tá? Então, por exemplo, tem muitos teólogos da nova perspectiva que faz parte do cristianismo que já tem esse entendimento. Mas aqueles mais ortodoxos, né? Eles vão segurar a antiga perspectiva ainda. Mas eu no caso, eu até falo, o Josmar, ele brinca assim, que, né, com os meus alunos, fala assim, daqui mais 5 anos, a antiga perspectiva não vai se sustentar, porque ela está sendo quebrada de tudo quanto é jeito. Sim, né? Muito bom. E a antiga perspectiva, tanto o judaísmo quanto o cristianismo, né? Porque exatamente. O cristianismo mesmo, hoje em dia, já está meio que se abrindo para esse novo, e isso é realmente de Deus. E qual conselho que você daria para as pessoas que estão assistindo agora, que estão ouvindo pela rádio, que querem entrar no meio da restauração, que essa palavra, que esse programa, ele conseguiu despertar uma curiosidade, e agora eles querem descobrir mais, assim como eu uma vez descobri o Ensinando de Sião e quis descobrir um pouco mais. Qual conselho que o senhor daria para eles? Então, o conselho que eu passo para eles é o quê? Que nem você citou aí, né? Até queria mandar um abraço para o Rabino Matheus, mandar um abraço para você também. Para ele. Começar pelo Ensinando de Sião pela questão do equilíbrio, né? E seguir, por exemplo, congregações também evangélicas como a nossa, pelo fato da gente ter esse equilíbrio. Porque nós não queremos transformar todo mundo, as pessoas, em judeus. Sim. As pessoas elas têm que pegar e entender isso. Mas sim demonstrar para as pessoas que a base de muitas coisas que a gente passa na nossa fé veio do judaísmo. Mas quando eu falo judaísmo, o bíblico, tá? Sim. O judaísmo do primeiro século, o judaísmo de Jesus, né? Que é bem interessante. Se a pessoa quiser conhecer mais, ela tá o quê? Ela chegar com muita cautela, né? Porque às vezes, Josmar, as pessoas elas confundem a restauração com o judaísmo. Sim. E acham que a solução é pro judaísmo, no caso ortodoxo, e muitos acabam negando Cristo, sabe? Então a nossa preocupação é o quê? Segue judeus crentes, né? Segue os judeus crentes, pega as congregações que estão na visão da restauração, você vai começar a aprender ali, e ali você vai ter um acolhimento, ali você vai ter uma direção, sabe? Vai ser algo totalmente diferente. Então, assim, eu aconselho a pessoa a começar devagar, estudar tudo, né? Ali, mas de uma forma, no caso com equilíbrio, que é muito importante, né? Então, esse é o conselho que eu dou para as pessoas. O Ensinando de Sião são os pioneiros aqui. E nós já estamos aí na caminhada há um bom tempo também no sentido de auxiliar o trabalho do Ministério Ensinando de Sião nessa questão de demonstrar como que um evangélico pode ser um cristão restaurado, né? Ele vai celebrar as festas, ele vai ter aquela comunhão com Israel, mas ele vai continuar sendo um gentio no sentido étnico, né? Sim. Ele não vai ser gentio no sentido de família de Deus. Então é muito importante a pessoa entender isso, ter esse equilíbrio, né? Sim, estamos enxertados na videira, né? Exatamente. A videira que é Israel. E não precisamos virar judeus, né? Precisamos apenas aprender que a palavra, a Bíblia, ela é um livro judaico. Sim.
está no contexto judaico, e isso já faz uma diferença muito grande. Bastante. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Falta um minutinho para acabar, é muito rápido. Dá uma força a você que está aí no YouTube, tá bom? Dá um like nesse vídeo e compartilha para que a gente consiga fazer mais vezes e muito mais tempo aqui na Vibe Mundial FM, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, Pastor Kelston. Muito obrigado, Pastor, Amém. Também. Muito obrigado pela presença. Foi muito bom essa entrevista, viu? Amém. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. E eu gostaria que o senhor deixasse a bênção sacerdotal para as pessoas que estão Amém. Ouvindo. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha vichonecha, Issa Adonai panavelecha, venhasenlecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha graça de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e coloque sobre ti a paz, em nome de Yeshua. Amém. Amém. Muito obrigado pela audiência. Shalom, shalom. Shalom. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, um programa